Amém. Então, vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque estamos na tua presença. Te agradecemos, Senhor, porque podemos buscar, Senhor, a tua face, buscarmos, Senhor, o conhecimento que vem de ti. Fala aos nossos corações, fala poderosamente a cada uma das nossas vidas e que possamos, Senhor Deus, crescer ainda mais em graça e conhecimento diante dos teus olhos. Fortalece-nos, Senhor, aviva, Senhor, a obra na tua casa, Senhor, através de nós, Senhor, que cada um tenha o desejo, Senhor, de buscar a tua face, Senhor, de buscar a tua santidade, de buscar, Senhor Deus, a tua vontade, Senhor, para as nossas vidas, e em tudo o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, compartilhando a tela, eu não sei quantos irmãos já leram os textos ou não leram os textos. Eu, no fim, vou usar 2, tá? Eu não vou usar os 4 textos que eu tinha comentado na aula passada, vou usar 2 textos só, mas o título dessa aula vai ser esse aqui, ó. Avivamento, quem vai iniciar? E uma segunda, sempre trago um segundo subtítulo ou uma segunda colocação, e essa segunda colocação, só um minuto, tem gente querendo entrar, admitir. E essa segunda colocação é... Sabia que precisamos de pessoas liderando isso? Então, para que o avivamento aconteça, ele depende de pessoas. Aí o presbítero Leonardo tinha me mandado durante a semana um vídeo que ele achou interessante, um trechozinho de uma pregação que usavam exatamente um exemplo desse, de tinha um missionário eu não lembro a cidade agora, eu não lembro o país, na verdade, e que ele fala assim, o avivamento, quem criou o avivamento lá fui eu, porque enquanto Deus estava lá, mas eu não estava, não houve avivamento. Depois os irmãos podem até pegar, a gente pode passar esse trecho para os irmãos. Isso é uma verdade na hora que a gente pensa que Deus, ele tem um plano, um propósito para as nossas vidas, Deus tem realmente a vontade de trabalhar em nós, e nós precisamos que o Senhor haja através das nossas vidas. Ele vai trabalhar em nós e através de nós. Ok? Então, primeiro texto, nós vamos começar trabalhando hoje, é o texto lá do rei Joás. Então, abram suas Bíblias, 2 Crônicas, de 1 a 15. Então, eu não vou ler os textos na íntegra, porque eu espero que os irmãos tenham lido já, tá? Mas eu vou ressaltando alguns versículos e aí talvez a gente pegue e volte um ou outro versículo, a gente volte e leia. Por isso é interessante tá... Como é que está acontecendo? Tá com as suas Bíblias aí, ok? Então, vamos lá. Nesse primeiro texto, a gente tem o texto começando lá dizendo: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Aqui a gente começa vendo essa discussão em que quão importante é, durante a parte desses reis, que o Senhor sempre estabelece quem fez corretamente algo e quem não fez. E aqui o texto diz que o rei Joás, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas tem um porém aí, ele fez enquanto durou os dias do sacerdote Joiada.
E esse trecho que a gente pegou do 24, do 1 ao 15, são exatamente esses tempos em que Joiada ainda estava vivo e conduzia Joás também, segundo os ensinamentos de Deus. Quando a gente chega no versículo 4, ele diz assim: veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Isso aqui é importante, porque uma pessoa que está no cargo máximo da nação de Israel, de repente ele tem no seu coração algo que nós sabemos que isso nasce, na verdade, da própria vontade de Deus. Deus coloca isso no coração do homem. Um desejo, um anseio de renovar a casa do Senhor. E ao princípio, quando nós vemos isso, o que começa a acontecer nessa história que a gente lê, do 1 ao 15? Então, ele ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes, eu vou ler aqui na Bíblia: saí pela cidade de Judá e ajuntai dinheiro de todo o Israel para reparar a casa do nosso Deus de ano em ano, e vós apressai este negócio. Porém, os levitas não se apressaram. Algumas coisas que eu deixo destacado nesse texto aí em azul são coisas positivas. Então, ao ter esse desejo no seu coração, ele não fica simplesmente esperando que esse desejo se realize por outras pessoas. Então, como ele está na posição de liderança de alguém que é um dos principais, ele então começa a fazer algo para movimentar as pessoas que estavam também ali no ofício. Sendo rei, ele sabia, ele tinha por claro que ele não pode exercer o sacerdócio, ele não podia exercer a parte que cabia aos levitas, mas ele tinha todo o poder de liderar essa mudança. Então, ele começa juntando os sacerdotes e levitas e começa a dar ordem. E é interessante nesse versículo que ele diz que eles deveriam se apressar, porque então nós vemos esse grande desejo de Joás de realmente realizar essa obra de renovação na casa do Senhor. E aí um ponto negativo nesse texto: os levitas não se apressaram nessa vontade que estava no coração do rei. Deixa eu parar aqui e ver vocês. E o que me chama a atenção nessa questão, e chama também... Está fechado. Oi? César? Desculpa, o áudio está aberto. Então, o que chama a atenção aqui naquele texto é que, apesar de ter uma liderança do próprio rei executando e puxando as ações, nós vemos também que as pessoas, às vezes, podem não acreditar e levar a vontade e a ordem na mesma medida que o líder está fazendo. Então, pode ser que o desejo de um avivamento exista, seja real, Deus tenha a vontade de fazer, o homem, através de algumas pessoas, comecem a se mexer, mas, de repente, pode ser que nós não venhamos a ver todos realizando isso. E aqui, na hora que nós vemos isso, o que o rei poderia fazer? O rei poderia desanimar e falar assim: então tudo bem, então não vamos fazer, porque eu preciso que os levitas façam. Só que ao contrário disso, o que nós vemos no versículo 6 é que o rei chama a Joiada, o chefe do sacerdote e também a pessoa que o ajudou a chegar a essa posição de rei, que tinha separado as mulheres para que ele tivesse família, que ele gerasse filhos. Ele então chama esse sacerdote e vai questionar: e aí, por que vocês não vão fazer o que eu estou pedindo? Isso aqui é algo que nasceu no meu coração, mas com certeza é algo de Deus para ser realizado. E ele questiona, e ele se posiciona, e ele cobra essa necessidade, né? E versículo 6 dizendo: porque não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel a tenda do testemunho?
Então ele começa a questionar ali, falar assim, gente, eu pedi um negócio, eu quero que ele se realize, vocês precisam executar cada um a sua função. Cada um precisa estar disposto, preparado e atuante diante de uma mesma visão para acontecer. Ok? Comentários, dúvidas, perguntas? Podemos seguir? Seguimos então. Voltando então para a apresentação. Então, próximo versículo, ele volta de novo. Depois dele fazer esse questionamento e ele colocar alguns pontos, ele volta no versículo 8 até o versículo 10, deixando claro que ele, de novo, dá uma ordem e se publica diante de toda a tribo de Judá e em Jerusalém também. E aí existe agora uma coisa interessante, uma reação diferente. Então, às vezes, na primeira ordem, nas primeiras coisas, as coisas não começam a acontecer, mas, de repente, como é algo que Deus queria promover no meio do povo de Israel, então o povo se alegra, os príncipes se alegram e começam a trazer a oferta diante do Senhor. Começam a trazer a oferta para essa arca que eles tinham construído e colocado à frente da casa do Senhor, e tinham pessoas contando ali o dinheiro, e toda vez que enchia, eles iam, esvaziavam e traziam de volta. E diz esse texto que eles fizeram isso e foram trazendo com alegria diante do Senhor a sua oferta, até que se acabou toda a obra de restauração da casa do Senhor. E não só isso, sobejou a ponto deles poderem restaurar os itens necessários a toda a parte de serviço da casa do Senhor que tinha sido tirado. Então, aqui termina com uma parte importante, dos versículos 11 até o versículo 14, nós vemos essa mudança na história, essa vontade de realizar esse trabalho das pessoas, e vemos que Deus foi dirigindo todas as coisas de tal forma que eles conseguiram concluir a obra. Então, eles começaram essa obra de restauração, mas eles finalizaram essa obra de restauração. Por exemplo, versículo número 13. E os que dirigiam a obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pelas suas mãos, e restauraram a casa do Senhor ao seu estado e a fortaleceram. Então, não só fizeram a restauração como tinha sido nos tempos anteriores, mas fizeram até melhorias naquilo que existia, para que ficasse ainda melhor. E eles fizeram essa obra foi crescente na mão deles. Agora já não era mais o rei que estava executando, mas todas aquelas pessoas tinham sido colocadas à frente, que tinham entendido essa vontade, que tinham entendido esse propósito de Deus, que assumiram esse propósito como seu propósito. Eles começaram a fazer essa obra crescer e essa obra ser produtiva. Ok? Próximo texto. Próximo texto, a gente vai entrar em Ezequias. Aqui é mais longo, por isso vocês vão ver ali em cima tem 1 de 4, tá? Eu separei várias coisas dentro desses 2 capítulos. E um dos capítulos, que é o capítulo 30, que fala sobre a Páscoa, eu fiz poucos comentários, porque nós temos, inclusive, disponível no canal algumas aulas sobre a Páscoa que o pastor Itaro fez no ano passado. E aqueles que tiverem interesse, eu recomendo que voltem, assistam e façam as tarefas propostas, tá? Pelo pastor, os desafios que ele tinha deixado, porque é, de fato, algo bastante importante. Nós estaremos nos preparando para a Páscoa no mês que vem, e isso é imprescindível, ok? Mas vamos lá. Primeira coisa que começa a acontecer e que eu destaco aqui para os irmãos. Versículo 3, então, já descreveu quem era o rei Ezequias, e aí ele chega dizendo, ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Ele tinha acabado de subir ao trono. E a primeira coisa
que ele faz é restaurar, é abrir de novo um lugar que estava fechado. Um lugar que, durante o reinado de seu pai, foi deixado de lado, e foi a casa do Senhor. Verso 4 e 5. De novo, a gente vê o rei tomando uma atitude, o rei buscando começar essa obra de liderança, trazendo os sacerdotes e os levitas, os ajuntando e dizendo algo que era essencial para que a obra do Senhor voltasse: santificai. E também santificai a casa do Senhor. Então, aqui deixa muito claro duas realidades. Existe a santificação do indivíduo em si, e existia a santificação das partes da casa, principalmente o altar, porque eles ofereciam sacrifícios. Então, antes disso, o altar tinha sido usado de outras formas e não estava correto, não estava santo, não estava preparado, não estava consagrado para Deus. Então, existia a necessidade da santificação individual de cada um deles para, então, santificarem os objetos que eram separados para o Senhor, como descrito no livro de Levítico. Ok? Outra coisa. Daí ele vai dizer mais para frente: agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Então, de novo, nós vamos ver alguém que está assumindo a posição máxima de um povo, da liderança de um povo, com um desejo que brotou no seu coração, uma obra feita pelo Senhor, mas que ele precisa das pessoas para realizar. Ele precisa de pessoas que se disponham, ele precisa de pessoas que tomem a frente, ele precisa de pessoas que assumam uma causa e façam e executem a sua vontade, a sua obra no meio da terra. Ok? Como é feita nos céus, façam também na terra. Eu pulei umas partes, então se alguém tiver dúvida, se tiver comentário sobre a leitura que fez durante a semana, só falar. Então, o que nós vemos do 12 ao 19 é exatamente as pessoas começando a cumprir essa obra e começando a purificar a casa do Senhor. Então, se levantaram os levitas, ajuntaram seus irmãos e santificaram-se, e vieram conforme o mandado do rei pelas palavras do Senhor para purificarem a casa. E o fim vai dizer: então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor. Obviamente, aqui passa bastante tempo entre o começo desse versículo e o versículo 19. Mas, acho que durou um mês, mais ou menos, a restauração. Mas é interessante como eles, então, ouvindo essa vontade do rei, ouvindo esse concerto que eles deveriam fazer, e uma coisa que eu não destaquei, mas é importante, no versículo 10, não diz assim: eu farei um concerto com o Senhor. O rei diz assim, que façamos, então é que nós, como nação, como povo de Deus, façamos um concerto com o Senhor. Então, é uma obra que, apesar de ter nascido no coração do rei, o concerto não era só para o rei, o concerto era para todos. Então, eles se levantam, se preparam, se fortalecem, se santificam e executam essa obra até chegar à sua conclusão. Então, eu queria destacar aqui, pastor, no versículo 11, que ele fala: agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes e para ser seus ministros e queimardes incensos. Então, aí, ele reforça essa necessidade
do empenho das pessoas na realização, né? Eu achei interessante isso. Não sejais negligentes, porque muitas vezes Deus dá alguma função, algum trabalho, algum ministério para se realizar, e a pessoa não dá valor, né? Não é diligente naquilo que está fazendo. Amém. Verdade. E aqui ele dá uma chamada de atenção, né? Nessa necessidade de ter esforço, de ter empenho, ter dedicação. João, quer comentar alguma coisa? Está aberto. Não? Seguindo em frente, então. Errei a tela. Então, parte 2. Continuando essa história. Então, o rei se levantou de madrugada e juntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. O rei se levantou de madrugada. Ô, Theo, você ficou baixo. O áudio está muito baixo. O seu. E agora? Alto. Agora ficou melhor? Ficou, tá bom. Versículo 20, então, lendo de novo. Então, o rei Ezequias se levantou de madrugada e ajuntou os maiorais da cidade e subiu à casa do Senhor. A gente levanta 9 horas aqui para fazer a EBD e acha, às vezes, meio cedo. Eu concordo que é meio cedo. Agora, imaginem essa questão. A posição do rei e o rei falando assim, eu vou levantar cedo, e não só vou levantar cedo, mas todo mundo que está na liderança vai comigo e a gente vai para a casa do Senhor. O que os irmãos sentem ao ver esse texto? O que os irmãos ficam pensando na hora que a gente vê? Imagina ser um rei naquela época, sem estar em nenhum momento de guerra, certeza que levantava só depois do almoço, né? Aí, de repente, nessa obra de restauração, a gente percebe que o desejo era tão grande por realmente voltar à presença do Senhor, que é a primeira coisa que surge no coração dele, e ao levantar, ele tem esse desejo de ir buscar a face do Senhor. Dado que estava pronto o templo, agora podia voltar à casa do Senhor, ele quis, então, executar isso. Comentários. Ninguém vai falar nada? Não chamou a atenção de ninguém. Beleza. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso você ter esse desejo de estar na presença de Deus. Eu creio que a gente eu gostaria de ter assim esse desejo tão grande de madrugada levantar, acordar, buscar o Senhor e me alegrar na presença de Deus, né? Esse desejo que a gente tem de estar na presença de Deus é muito maravilhoso, né? Maravilhoso isso. E é um mover do Espírito de Deus, na verdade, no coração do rei Ezequias, porque ele queria fazer essa obra não só na vida dele, mas alcançar o povo todo, porque o povo fosse despertado novamente para buscar o Senhor, porque o que acontece é que estava todo mundo fora da presença, todo mundo fora do caminho, né? Servindo outros deuses, debaixo da influência de pessoas que não eram tementes ao Senhor. E o rei é levantado de uma forma maravilhosa, e o Espírito de Deus é quem faz essa obra, para que todo o povo seja alcançado através da vida do rei Ezequias. Né? Então, Deus usa a vida dele para que todos sejam abençoados. E o maravilhoso é que, assim, ele consegue
através da vida dele, Deus consegue ir movendo os outros que estão ao redor, né? E assim a gente também deve ser. João, vai comentar? Vou falar. Eu sigo um pouco da linha do que a Malu pegou aí, e enfatizando a questão, né? Parece uma atitude, vamos falar, impopular. Alguém sempre, vamos falar, paga o preço para algo que Cortou, João. Talvez seja mais fácil. Fecha a câmera e fala de novo. João? Vamos lá. Segue normal o áudio agora, sem o Agora vídeo, sim. não? Sim, agora sim. Agora sim? Legal. Ok. Eu dizia que, seguindo um pouco do que a Malu colocou, eu destacaria a questão do papel do rei em ser usado para algo maior. Ele é um instrumento. Quando alguém assim o muitas vezes torna, vamos falar, impopular, chamar atenção para algo que não estamos acostumados a fazer, mas temos que entender que a direção, quando vem de cima, e aí nós não podemos questionar, quando entendemos que é de a situação, nós temos que neutralizar o nosso eu, abrir mão daquilo que consideramos até então o normal a ser feito, para algo que está sendo determinado. Deus quer fazer algo diferente, e está usando aqui a vida do rei, como ao longo do tempo usa vidas, né? E, novamente, falando de avivamento, não depende de uma única pessoa, mas envolver pessoas, né? E depende também desse avivamento nascer, crescer e seguir adiante em cada um desses que abraçam essa causa, esse movimento, e entender que avivamento é ter a vida do próprio Deus em si, e isso ser enfatizado de uma forma que torna esse movimento, né? Esse mover entre pessoas que têm esse mesmo objetivo, entendem que vem de Deus e querem para si. Vidas são usadas, no caso, a vida do rei, e outras vidas nos dias de hoje, por que não? Para que o mover de Deus, a vida de Deus, se movimente entre aqueles que querem e têm essa consciência. É isso aí. Cadê o Theo? E aí? Tá estudando? Fala. Essa questão de buscar a Deus, eu lembro, em termos práticos, eu vejo, assim, dessa questão. Eu lembro muito bem do retiro, sabe? Porque quando nós íamos para o retiro, tudo, era uma questão que eu via muita gente, por exemplo, eu vejo pela Ana. No retiro, ela acordava 4 horas da manhã e ia orar, sozinha. E quantas pessoas não faziam isso de manhã, né? Então, peraí. Então, é difícil você se propor isso, né? É complicado, né? Mas a gente também não queria ir embora, às vezes. A hora que terminava o culto, tinha gente que queria ficar ainda mais, achava que o culto era pouco, a vigília e muitas coisas, né? Então, é se propor mesmo a isso. Agora, eu me pergunto, esses tempos assim, eu fico sempre perguntando por que às vezes não acontece, né? Eu não tenho a mesma vontade, o mesmo desejo, que nem do retiro, ou a disposição para isso, ficar. Mas lá parece que você tem toda o ânimo, a força para fazer aquilo, né? Isso que eu acho interessante. Mas na igreja não deveria ser diferente, né? Não deveria ser diferente em nenhum momento isso. Deveria ser lá na nossa vida todo dia assim, né? Eu vejo dessa questão do rei lá levantar cedão e propor isso e querer buscar e tal, né? Então, às vezes eu me pego pensando dessa forma, né? Por que lá, naqueles dias, dá essa fome, dá esse desejo, dá
essa vontade, né? E não aqui. Agora, eu não sei. Só isso que eu queria comentar. Não, penso eu acho que essas colocações são colocações boas, mas penso eu que também nós somos imersos a uma rotina, somos imersos a alguns problemas que às vezes querem tirar a nossa atenção. Por exemplo, nós vamos voltar ao culto presencial de novo. Uma coisa que ajuda, e aproximou, talvez o microfone está longe, né? Uma coisa que ajuda quando a gente volta a estar na casa do Senhor e não em casa assistindo pela TV, é que, de repente, outras coisas não conseguem tomar a minha atenção tão facilmente. Porque a presença do Senhor é igual, o Senhor está em todos os lugares. Ele pode falar, derramar do seu Espírito Santo, independente de onde nós estejamos. Mas, quando nós estamos em casa, a gente pode se distrair com outras coisas. Quando nós estamos no retiro, nós não temos outras coisas para pensar. Nós não temos outras preocupações que tomariam o nosso tempo, né? Nós estamos lá e Deus está lá, e nós estamos imersos num ambiente propício para buscarmos ao Senhor. Eu não tenho que levantar para trabalhar, eu não tenho que preparar o meu café da manhã, o meu almoço, o meu jantar, eu não tenho que me preocupar com mais nada. Eu tenho que me preocupar tão somente em buscar a face do Senhor. Eu acho que é isso que acontece. E nos nossos dias é muito difícil trazer essa realidade por causa das outras obrigações. E aí eu acho que entra um pouco no que você está trabalhando com os adolescentes, da ideia de o meu dia inteiro eu estou fazendo o meu melhor, todos os momentos, todas as coisas que eu faço eu estou fazendo para Deus. E essa comunhão que eu vou ter com Deus é a comunhão diária, independente do que eu faça, eu estou na sua presença. Isso é difícil, mas é uma realidade possível de ser alcançada, no meu entendimento, em que eu estou trabalhando aqui para o pessoal da minha empresa, mas Deus está comigo e Ele fala ao meu coração, independente das coisas que eu esteja fazendo. Ele pode manifestar a sua vontade, revelar coisas, enquanto nós lembramos da sua palavra, enquanto nós buscamos a Ele em algum intervalo que nós tenhamos, e fale da mesma forma. Tá? Mas é bem isso que os irmãos falaram. Então, existe uma necessidade de nós termos um esforço adicional, de nós termos um empenho para que a obra do Senhor continue caminhando e se fortalecendo e sendo avivada nos nossos dias. Então, voltando para o texto, eu também não quero me delongar muito. Então, verso 24, eu ressalto assim: o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e sacrifício pelo pecado por todo o povo. Então, ainda seguindo as ordenanças, tudo aquilo que era necessário, a casa do Senhor estava pronta, os levitas estavam prontos, mas o povo ainda não estava separado para Deus. Então, para que venha o avivamento, para que tenha um avivamento. Então, a liderança está movendo e fazendo o que a palavra de Deus requer. É necessário que tenha o sacrifício do holocausto para perdão de pecados, para que exista a volta a Deus, para que Deus aceite o seu povo diante dele. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos sacrificar, então oferecer os nossos sacrifícios ao Senhor para que haja perdão, e havendo perdão, existe de novo a reconciliação. E ao tempo que começou, e aqui tem alguns, eu pulei um texto, né? É colocado de novo os levitas conforme o que Deus tinha falado ao rei Davi, por toda a sua instrumentalidade, pelo uso da vida de Gade, de Natã, que eram profetas naquela época. Deus instaurou, através de Davi, os cânticos dentro da casa do Senhor. E aqui Ezequias segue tudo conforme o rei Davi tinha feito.
Então, ele também tinha estabelecido de novo os levitas para fazer essa parte de adoração, de louvor, enquanto os sacerdotes faziam o sacrifício. Então, o texto do 27 ao 29, ele diz: e ao tempo que começou o holocausto, começou também o canto ao Senhor, canto do Senhor. E toda a congregação, quando cantavam o canto, toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto. Aí vai e termina, e vai dizer depois: o rei e todos quantos que com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Então, nós estamos vendo um povo entrando e reconhecendo agora a santidade de Deus, a reconciliação com o Senhor, a forma de culto e adoração sendo restaurada no meio de Israel. E nesse reconhecimento, automaticamente, aqueles que entendem a palavra do Senhor, aqueles que percebem o Senhor, eles reconhecem a sua natureza, a sua fragilidade e se prostram, se curvam. E isso mostra que existe alguém que é maior do que você. E adoram ao Senhor, né? A adoração, como a gente já disse várias vezes, a adoração é por tudo aquilo que ele é. O louvor é por tudo aquilo que se faz, mas a adoração é por tudo aquilo que ele é. Então, reconhecendo, o Senhor é o Deus Altíssimo, o Criador de todas as coisas, ele é o excelso, ele é o supremo, ele é o sublime. Então, adoram ao Senhor, ele é santo. Só que, olha um problema. Eram, porém, os sacerdotes muito poucos. E aqui já estava falando que eles começaram a trazer as ofertas à casa do Senhor, depois que acaba essa parte de adoração. Então, o rei fala assim: agora vocês podem trazer ofertas de sacrifício e louvor ao Senhor. Então, o povo, tão alegre por todo esse mover de Deus ali no meio do povo, eles começam a trazer tantas ofertas que os sacerdotes não eram suficientes para sacrificar todas as ofertas trazidas à casa do Senhor. E, ao contrário do texto anterior que a gente viu do rei Joás, quem não cumpriu a sua parte dessa vez foram os sacerdotes. E ele diz: e os levitas os ajudaram até a obra se acabar e até os outros sacerdotes se santificaram. Então, existia um chamado à santificação, existiu toda uma parte de holocaustos e sacrifícios pelo pecado, e dessa vez, parte do sacerdócio não fez. Então, nós vemos que isso aqui é algo constante também, como um exemplo que fica para os nossos dias. Pode ser que se comece um movimento de avivamento no meio do povo, através de algumas vidas, e não necessariamente precisa ser dos pastores e presbíteros, pode ser de outras vidas também, mas começa assim um avivamento na casa do Senhor e todos precisam ouvir, querer participar e se disporem. Ok? Aí a gente entra no capítulo 30. E o capítulo 30, verso 1, começa dizendo assim: depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel. E aqui é interessante, não existe mais reinado em Israel. Israel já foi tomado pelos assírios, já foi invadido, e tinham alguns poucos sobrado dessa invasão da Síria. Então existia rei agora em Judá, mas não existia mais o reino do norte, o reino de Israel. E o que ele faz? Eu sou o rei de Judá. Mas, em vez de manter aqui só em Judá, ele também envia a todo Israel a ideia de vamos voltar e vamos celebrar a Páscoa ao Senhor, porque já não fazia isso há um bom tempo. Verso 2 e 3, ele tem um conselho com os principais do povo e com os maiorais, com o povo, e para celebrarem no segundo mês. O que aconteceu aqui? Não teve tempo suficiente, porque não tinham sacerdotes o bastante santificados, e o povo também não estava todo ajuntado.
Então, calma aí, não vai dar, porque temos que oferecer muitos, o Cordeiro Pascal, tem que estarmos santos para oferecermos o Cordeiro ao Senhor, matarmos o Cordeiro dentro das nossas casas, e as pessoas não estavam prontas, os sacerdotes não estavam prontos, e tinha ainda que ter essa reunião. Então, vamos fazer depois, mas vamos fazer a Páscoa ao Senhor. E aqui, ó, a gente já falou dos levitas, falou dos sacerdotes, e agora um exemplo ruim: havia muitos na congregação que se não tinham santificado. Pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Então, também aqui, além dos sacerdotes, além dos levitas, o povo muitas vezes não está preparado para essa obra do avivamento, da santificação, de se apresentar a Deus, que é uma necessidade, como eu falei na última aula, e vou ressaltar de novo, e a próxima aula nós falaremos sobre a santificação. Sem a santificação não existe avivamento. É necessário, é imprescindível a santificação para que haja o avivamento do Senhor. E diz que quando termina toda essa obra e a sua voz foi ouvida, então os sacerdotes e os levitas abençoaram o povo. Eu estou pulando porque eu tenho certeza que os irmãos fizeram a sua parte e leram, tá? O povo, ele já tinha santificado a Páscoa, sacrificado os cordeiros pascuais, e os sacerdotes e levitas abençoam o povo. E a conclusão desse texto, ele vai dizer: e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Então, a certeza de que quando nós fazemos a obra da forma como Deus tem planejado, da forma como Deus tem instruído, e seguimos na sua vontade, nós temos uma certeza: o caminho está de novo aberto, existe o caminho para se chegar a Deus, e nós conseguimos chegar nele. Através das nossas orações, nós apresentamos as nossas petições, as nossas ações de graça, e Ele nos ouve. E essa é a certeza que nós temos quando nós nos santificamos e voltamos ao convívio para Deus. Então, dando sequência, olha que começa o verso 1º do capítulo 31. E esse eu coloquei o texto na íntegra, porque ele diz assim: e acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel para cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Por que eu trouxe esse texto? Esse é o resultado do avivamento. A busca pela santidade plena e reconhecimento e servidão total ao Senhor. Tudo aquilo que não é do Senhor é destruído. Tudo aquilo que não pertence ao Senhor, ele tem que ser derribado, ele tem que ser exterminado, para que haja a santidade no meio do povo e o Deus Santo habite no meio do povo santo. Sem santidade, nós não veremos a Deus. Isso é uma coisa que a palavra diz, deixa claro. Essa é uma necessidade, sermos santos, para que então tenhamos a comunhão. E aí a palavra também diz que nós somos santos porque o santo habita no nosso meio. Então, sem Deus, que é o Deus santo, habitando no nosso meio, nós não podemos ser santos. E para que ele habite em nós, não pode haver treva alguma, não pode haver pecado algum, não pode haver nada
que nos tire da sua presença. Ok? Tranquilo? Então, tranquilo. Voltando aqui. Já estamos quase terminando a apresentação que eu montei aqui. Então, estão vendo? Também estabeleceu na parte da fazenda do rei para os holocaustos e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Por que eu trouxe esse texto? Esse texto é importante? É importante porque agora, depois de haver um avivamento, o avivamento precisa continuar vivo. Para continuar vivo e ativo, precisa ser restabelecido tudo aquilo que Deus tinha ordenado. Então, eles tinham santificado a casa do Senhor, tinham santificado a casa do Senhor, tinham consagrado o povo ao Senhor, tinham feito a festa da Páscoa, e agora eles restabelecem todos os outros sacrifícios, todas as outras festas e solenidades, porque eles agora voltaram-se de novo à palavra de Deus, à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, aos preceitos de Deus. E isso é o que mantém o avivamento pungente nas nossas vidas. E assim fez Ezequias em todo Judá, verso 20, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Fez o que era bom e reto e verdadeiro. Características de uma obra que está indo bem, de uma obra que agrada ao Senhor. Nós fazemos o que é bom, o que é reto e o que é verdadeiro. Ao contrário disso, nós faríamos o que é mal, o que é tortuoso e o que é mentira. E nada disso são características de uma obra do Senhor. Beleza. Eu quero fechar essa aula. Eu tenho trazido sempre uma ilustração para a gente fechar. Guardem essa ilustração aqui. Então, nós vimos hoje o exemplo de 2 reis que estavam de acordo com a vontade de Deus, servindo a um Deus que é, na verdade, o rei de toda a terra. Todos os reis se dobrarão, todos os príncipes, todos os poderosos se prostrarão aos seus pés em reconhecimento ao Senhor. E eu trouxe aqui uma frase de um avivalista, Jonathan Edwards. Ele é calvinista, fez uma obra nos Estados Unidos, trabalhando como missionário para os índios, na meados de 1700 e alguma coisa, século XVIII, tá? E a frase dele era a seguinte: saio para pregar com 2 objetivos em mente. Primeiro, que todas as pessoas deem sua vida a Cristo. Então, esse é o objetivo que ele tinha. Estou indo, e enquanto eu estiver indo, eu preciso ter uma certeza. Eu quero que todas as pessoas... Só um minuto. Quero que todas as pessoas também se prostrem ao Senhor Jesus Cristo. Agora, segundo pensamento, quer ninguém mais lhe entregue a vida ou não, estarei entregando-lhe a minha. E nesse segundo ponto, deixa muito claro o posicionamento de alguém que quer executar a vontade de Deus. Então, primeiro ponto, eu quero que todos venham ao conhecimento de Cristo Jesus, entreguem a sua vida a Cristo Jesus. Mas se isso não acontecer, segundo ponto, eu estou entregando a minha. E esse é o poder e a obra, e a vontade, o ímpeto correto para executarmos a obra do Senhor sem medir esforços.
Eu ia trazer um outro texto, e que bom que eu não coloquei, porque era um texto que estava naquele áudio que o presbítero Léo depois passou, quando eu assisti na íntegra aquela pregação. E ele cita um outro que diz assim: porque eu preciso dar o meu melhor a Deus. Mais ou menos essa é a frase. Eu depois posso pegar a frase certinho e passar aos irmãos. E esse é a forma como a gente tem que se posicionar se nós quisermos que o avivamento aconteça. Então, se nós formos responder a primeira pergunta, o avivamento, quem vai iniciar essa obra, e se nós sabemos que existe uma necessidade de que alguém lidere essa obra, nós precisamos todos estar prontos a dizer que eu quero começar essa obra para o Senhor. Amém. Eis-me aqui, Senhor. Usa a tua igreja. É essa a visão. Você falou aí desse rapaz do século XVIII, eu lembrei do Enéas Tonini. Ele falava muitas das vezes muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. O único meio que eu hoje me vejo fazendo a obra de Deus, que eu vejo que eu consigo dar resultados positivos para o reino de Deus, é quando eu me disponho a orar. É quando eu me disponho a alimentar o meu espírito. Se eu não alimentar o meu espírito, eu estou alimentando a minha carne. E a minha carne, os desejos, as consciências da minha carne me afastam de Deus. Horas de TV, horas de série, horas de filme, horas de lazer, horas de coisas que não alimentam o meu espírito, não alimentam, não dá um crescimento para o reino de Deus. Então é justamente o que já foi falado, neutralizar o eu. E, Senhor, me permita ouvir sua voz, me dá a tua direção, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres de mim? O que o Senhor quer da minha vida, né? E aí eu sempre chego na conclusão de que não sou nada. Então eu só tenho que dizer, eis-me aqui. Simplesmente isso. Só digam, eis-me aqui, porque é Ele quem capacita, é Ele quem direciona, é Ele quem usa no momento e na hora que Ele se desejar. E o outro questionamento de Ele estar conosco o tempo todo. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide, né? Eu falei inverso, mas ele fala isso. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente precisa só saber de que ele está no controle, que tudo vai cooperar para o nosso bem e que a gente está se dispondo. E é muito mais legal. A gente tem os nossos sonhos, né? A gente tem as nossas metas em prol do reino de Deus. Mas eu de um tempo para cá, assim, já de um ano, 2 anos para cá, eu percebi que os sonhos dele são melhores do que o meu. Os caminhos que ele tem proporcionado e feito para mim alcançar vidas, para mim testemunhar para vidas, para mim liderar, para mim abençoar, para mim me dispor, é melhor do que a minha capacidade, é maior. Então é se esvaziar de todo o meu potencial e falar simplesmente, eis-me aqui, usa-me. Usa-me como teu servo, usa-me como teu filho. Acha em mim. Eu quero ser achado no Senhor. Eu quero que seja achado o meu lugar em ti, o teu lugar em mim. É que se sintonize, que se engrene e que o teu reino seja manifestado para a glória do seu nome, Pai. Amém. É isso. Amém. Isso aí, Cezinha. Realmente é um posicionamento que nós precisamos nos apresentar diante dele, né? Ele faz alguns chamados para profetas e a gente alguns pastores e presbíteros já usaram esse texto. Quando ele chama alguns profetas, eles têm que se posicionar dizendo a quem enviarei?
quem há de ir por nós? E aí o profeta tem que ter coragem, aquele que quiser fazer a obra do Senhor tem que ter coragem de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Ficou baixo o seu áudio, Theo. Tá baixo? Mas deu para ouvir ou não? Deu? Não, deu para ouvir. Então tá bom. Mais algum comentário, queridos? Vamos lá. Então, é sair do comodismo, né? Quando o rei levantou de madrugada, ele mudou a forma de ser, né? Antes, ninguém estava buscando de madrugada. Então, é a primícia do dia, né? É o buscar, é o fazer diferente, é o sair do comodismo, é abrir mão daquilo que você tem de planos. Meus planos são esses, mas qual é o plano do Senhor para mim, né? Então, é buscar mais, é buscar com intensidade e é obedecer, porque a gente ouve muitas vozes, né? No mundo há muitas vozes. Então, é discernir a voz do Senhor e obedecer. É aí que começa o avivamento dentro de você. Daí junta com outro e acontece como no retiro. Todos estão lá com o objetivo de comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, daí vive o sobrenatural de Deus. Daí o foco é agradar a Deus. Tanto é que quando termina, todo mundo lamenta. Ai, que pena que acabou, estava tão bom, né? Mas é isso que Deus tem para nós, é essa comunhão de perceber o que o Senhor quer de você, para você obedecer. Porque às vezes o Espírito Santo fala e você finge que não está entendendo, né? Então, é obedecer a voz do Espírito e buscar. Muito lindo, né? Se a gente estudar lá a história da Coreia do Sul, o avivamento e a mudança de vida veio de buscar ao Senhor, né? De uma forma intensa. Aí está o segredo da santificação e do avivamento, porque aquele que busca, encontra, né? E quanto mais você busca, mais o Senhor te dá. Amém. É uma coisa que eu queria falar também, é que a gente, em todas essas histórias, né, de Joás, de Ezequias, a gente vê que alguém sempre estava numa resposta, aquém, né, ao chamado. Uma hora foram os levitas, outra hora foram os sacerdotes, outra hora foi o próprio povo. A gente precisa realmente não ser um desses que está meio alheio ao processo de avivamento, que não está caminhando junto, né? A gente precisa estar afinado com o chamado para o avivamento, a gente precisa estar realmente no mesmo espírito, precisamos estar andando junto, né? Porque se a gente caminha em passos diferentes, fica cada um indo para um lado, né? Então, para o avivamento realmente acontecer da forma correta, precisa estar todo mundo junto, precisa estar todo mundo no mesmo propósito, né? Caminhando na mesma direção, no mesmo ritmo e tal. É isso. Eu olho para o lado aqui porque eu estou com outro computador que eu vejo vocês, tá? No celular eu não vejo. Então eu estou olhando aqui para ver se alguém vai reagir ou fazer mais algum comentário. Eu acho interessante essa questão do avivamento, porque se a gente considerar, sempre parte de nós, né? Então, Deus está pronto o tempo todo. E a vontade dele é essa, na verdade. Se a gente analisar mesmo, o avivamento deveria ser constante, deveria ser, né? O estado do avivamento de cada um deveria ser uma constante nas nossas vidas. Não teria que ter, assim, tem que ter um avivamento, né? Mas Deus está sempre pronto. Então, não seria correto pensar, né, que parte 100% da nossa disposição, né? Porque Deus está pronto para fazer essa obra e levar a gente a viver esse máximo de comunhão, de atitude, de transformação o tempo todo para com aqueles que estão ao nosso redor, né? Para que a gente cumpra a sua obra também, né? Então, eu teve, sim,
dessa questão de estar trabalhando com os adolescentes sobre isso, dar o seu melhor, é exatamente você dar o seu melhor o tempo todo, né? E Deus, ele deu o melhor dele para nós e está disposto a dar o tempo todo para nós o melhor dele, que é a presença dele, a palavra revelada dele, o Espírito falando, mas está condicionado ao quanto eu quero. E a gente vê, na palavra de Deus, é muito evidente isso. Então, quando o povo... A gente está lendo, você faz a leitura da Bíblia, aí você vê Juízes, por exemplo. Então, quando o povo estava lá, servindo a Deus, buscando a Deus, existia paz em volta deles, existia a mão do Senhor ali, a presença do Senhor. A partir do momento que eles deixavam, eu até brinquei com o pastor, deixou a Deus, 18 anos de cativeiro, não sei quantos anos de cativeiro, não sei quanto tempo, sempre tem essa questão, mas enquanto quando eles tornavam para Deus, voltavam para Deus, pecamos, tal, então está condicionado. A gente, às vezes, não quer condicionar, né, a vontade, a bênção de Deus sobre as nossas vidas, é indiferente do que eu posso fazer, mas eu acho que não tá certo isso, não. Eu acho que precisa ter essa disposição de servir a Deus com o melhor o tempo todo, buscar a Deus, que aí sim o Senhor vai se mostrar ainda mais presente, né? E vai fazer a vontade dele. Eu acho que está relacionado ao nosso dispor o tempo todo, não somente a Deus, né? Porque Deus quer. Agora, e nós? Quanto nós queremos, né? Eu vou pescar. Para com isso. O que a Beth vai falar? Vai pescar. Ah, vai pescar. Tá ótimo. Para responder um questionamento desse, a gente poderia fazer uma pergunta simples. Jesus Cristo precisou de avivamento? Cristo precisou de avivamento? Renunciou, né? Precisou de avivamento? Não, renúncia. Foi renúncia. 40 Ele anos era no o deserto. avivamento, né? Ele era Ele o avivamento. Quando a gente pensa nisso... Ele se preparou, eu vejo ele como se preparou, né? 40 dias no deserto não é brincadeira, não. Isso. É essa a questão, né? Isso é afiado o que o presbítero Leonardo... isso é o que o presbítero Leonardo estava falando, isso é o que você falou, que a Zilda falou, que o Samuel falou, que era uma pessoa que estava pronta. Porque se o homem estiver pronto, Deus sempre vai estar pronto. Deus nunca falhou, Deus nunca foi infiel, Deus nunca falhou nas suas promessas, Deus nunca faltou. Deus, ele é perfeito. O homem é que precisa do avivamento. A igreja do Senhor, porque é constituída por homens. Exato. Depende de nós. Depende de nós. O pastor Luiz abriu aí, eu acho que ele quer falar alguma coisa. Vamos lá, pastor? Não, interessante, né? Todos me ouvem? Ouvem, né? É interessante porque, assim, sempre tem um período, né? A gente percebe que sempre tem alguns períodos, como a gente acabou de ver aqui nos textos. E aí o pastor comentou agora sobre Jesus. Jesus estava, o próprio avivamento, e ele se preparou, como foi colocado, e estava pronto. Mas eu penso que a gente tem a igreja em si, não a nossa igreja, mas a igreja de uma forma em geral, ela optou por muito tempo aí, ela teve um hábito de limitar, entendam a frase, de limitar o Espírito de Deus. Então, a gente coloca dessa forma, o Espírito de Deus vem só sobre algumas pessoas, em alguns tempos, em algumas situações. Então, a gente tem o hábito de limitar aquilo que Deus pode fazer a determinadas situações, em determinados tempos, em determinadas questões. Só que se a gente for prestar atenção e fazer algumas perguntas aqui, né? Por exemplo, quem é o Espírito de Deus? O quanto realmente a gente conhece do Espírito, né? Para que a gente seja avivado por ele, para que a gente tenha o Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? E uma questão seguinte é quem pode ter o Espírito, né? Que é essa questão. Quem é que pode ter o Espírito? E aí, amo o Antigo Testamento, os irmãos sabem muito bem disso. Eu vejo a presença manifesta de Deus no Antigo Testamento de uma forma exuberante. Sou apaixonado pelo Antigo Testamento e vejo muita coisa de Deus que aconteceu lá, que vai voltar a acontecer sobre as nossas vidas, que está acontecendo sobre as nossas vidas. Mas no Novo Testamento, quando a gente vai lá para... não quero me alongar aqui, mas só pensando sobre isso, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 3, o verso 8, diz assim: o vento sopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem
nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. E o vento sopra aonde ele quer, para onde ele quer e da forma que ele quer. Então, assim, a gente não consegue limitar o Espírito de Deus. O que a gente precisa é realmente buscar de Deus. Só buscar, cada um buscar, né? Lá a visão de Isaías no templo. Eu vi o Senhor assentado e ai de mim, sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de lábios impuros e vi a Deus. Ali existe uma transformação. Então, assim, a gente fica com receio, a gente fica com medo, a gente fica com preocupações, o que vão pensar, o que vão achar, e agora, né, igual essa questão nossa agora, volta para a igreja, não volta para a igreja, já tem isso, tem aquilo. O Espírito Santo de Deus está vivo e ele sopra aonde ele quer, ele sopra sobre as nossas vidas, ele está sobre as nossas vidas para nos levar a fazer aquilo que Deus quer. Então, a igreja brasileira, vou colocar dessa forma, ela não consegue deter o Espírito de Deus. Homem nenhum, governador nenhum, situação nenhuma consegue deter o Espírito de Deus, queridos. Não vai deter naquilo que Deus tem para nós. Então, o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã, buscando na palavra de Deus, é uma pena que nem todo mundo acorda e vem realmente ver a aula ou buscar de Deus. O que nós estamos fazendo nessa manhã, ouvindo esses textos e vendo realmente esses homens em determinados momentos se destacando e restaurando o altar e buscando, é o que Deus realmente quer, como foi o presbítero Leonardo disse agora, é a disposição de nós, todos os dias, buscarmos a Deus e querermos, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado. E se eu não estou pronto, me prepara naquilo que eu tenho que ser preparado. Eu quero esse Espírito de Deus sobre a minha vida, eu quero que esse vento sopre da forma que Ele quer, que Ele nos leve a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. A gente deixa o medo, muitas vezes, dominar as nossas vidas e nos paralisar. A gente deixa questões cotidianas de todos os dias nos paralisar. Isso é com todo mundo, viu? Eu não sou o super santo, não sou o super homem de Deus, não sou aquele que é detentor da verdade ou que tenho a presença de Deus o tempo todo agindo. Mas a gente está percebendo nessas aulas, nesse início de ano de escola dominical, o que Deus quer fazer neste ano sobre a nossa igreja, a começar de nós. Então, que seja uma verdade sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus sopra onde Ele quer. O homem de Deus busca a Deus. O rei aqui acordou de madrugada, como a Zilda colocou, e foi lido os textos aqui, acorda de madrugada, e me chama a atenção que assim, é um desejo desse homem, não só ele, mas vou acordar todos e vamos todos buscar. E a gente vê isso nas histórias, né? Vou lá para a 2 Crônicas, capítulo 20, eles se levantam em jejum, todo mundo buscando, e aí Deus vem. Então, é isso. É nós não nos intimidarmos, nós não nos apequenarmos, nós não ficarmos olhando para aquele que não está ou para aquele que está, mas para o autor e consumador da nossa fé. Ele está presente e Ele está nos chamando para essa grande obra que Deus vai fazer. Amém. Eu creio também. Amém. Se não tiverem mais comentários, vamos fechar 10:10. Amém? Tem comentários? Só quero deixar um comentário aqui, que o pastor Luiz falando me chamou a atenção, que todos eles, no fim, aqui falam, e o povo se alegrou muito. Então, buscou o Senhor, consertou o templo, santificou a vida, uniu com os irmãos, e o resultado é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? Amém. Amém. Então é isso, gente. Paz do Senhor, Deus os abençoe. Nos vemos mais tarde.